prazer estar com vocês. Eu não tenho muitas delongas, abra sua Bíblia aí em Jeremias, no capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, é um texto bastante conhecido por todos nós. Jeremias, capítulo 29. A gente vai usar esse texto para refletir um pouquinho sobre essa ideia do outside. Viver fora da caixa, viver fora do ambiente religioso, viver fora, enfim, desses paradigmas do culto, do templo, dos dias sagrados e etc e tal. Vou ler a partir do versículo 4, Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 4, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro, e os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, gente? Para a gente, enfim, colocar o coração no lugar antes de ouvir a palavra do Senhor. Deus bendito, nos dirige essa manhã com a Tua graça. Como cantamos aqui, somos o Teu povo, fomos escolhidos por Ti desde antes da fundação do mundo. O Senhor nos conheceu na eternidade passada. O Senhor viu esse encontro lá atrás. Então usa na Tua benevolência esse encontro para a transformação da nossa vida. Que a Tua boa mão nos conduza, o Teu Espírito sopre e que a gente possa, enfim, crescer à medida da imagem do Teu Filho Jesus. Nós somos gratos por isso, nós somos gratos por esse encontro, nós somos gratos porque estamos aqui reunidos. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Eu cresci num ambiente bastante religioso. Eu sou aquele famoso ratinho de igreja. Meu pai faleceu no ano passado com 42 anos de ministério pastoral nas costas. A minha vida foi viver igreja. Eu não sei identificar um tempo na minha história que eu não tenha estado na igreja, que eu não conheça bem os cacoetes do mundo evangélico, o linguajar, as idiosincrasias desse ambiente que a gente vive, né? A gente tem o nosso próprio jeito de andar, o nosso próprio jeito de vestir, o nosso próprio jeito de falar. Tem um pensador que fala que a gente, no mundo evangélico, a gente tem cacoete, né? O que é esses cacoetes? Teve um rapaz que chegou na minha igreja e se converteu carregando caixa de som. Aí ele virou para mim e falou assim: pastor, eu já sei identificar, já sei diferenciar os líderes do crente normal. Aí eu virei e falei: já?
mas tão pouco tempo assim, tinha acabado de chegar na igreja, se converteu, tinha pouquinho tempo. Aí ele falou, não, é porque crente normal pega a Bíblia e faz assim, ó. Eu falei, e aí, beleza? Paz do Senhor, né? Dependendo de onde ele estiver. Fica andando com a Bíblia assim. Agora, líder da igreja, não é pastor, líder, ele já bota debaixo do braço. E aí ele falou, e eu perguntei, e como é que é pastor? Ele falou, não, pastor é aqui, ó. E quando o pastor fala, ele dá até uma erguidinha assim, sabe? Falar, os irmãos, isso é cacuete, gente. Esse é o tipo de coisa que só a gente entende. A nossa vida, muitas vezes, ela está resumida a esse ambiente, esse troço chamado mundo evangélico, ambiente gospel, seja lá como você queira chamar isso. E muitas vezes a gente, de fato, acha que a experiência da caminhada com Deus se resume a isso. A gente acha que a experiência da caminhada com Deus, do discipulado cristão, se resume a pegar a Bíblia e abraçar ela no culto. Levantar a mão na hora do louvor, fazer parte de um ministério na igreja, servir eventualmente. E não estou dizendo que essas coisas não sejam importantes, porque elas são. Não estou dizendo para vocês que essas coisas elas não têm o seu valor, elas têm muito valor. Mas como propõe essa temática que vocês mesmos escolheram para estudar, a vida cristã transcende. Esse ambiente transcende, esse lugar transcende, esse tipo de vida cristã que a gente está acostumado a viver. Como eu disse para você, eu literalmente cresci sentado assim no palco, meu pai pregando na igreja, e eu sentadinho aqui. Eu era o rato da igreja. Eu era aquele bichinho que, sabe, eu não sei como é que é dentro da tradição da igreja pioneira, mas nos batistas da convenção, o André sabe que é uma tristeza. O lado bom de estar fora é que eu posso falar mal mesmo. Então, você começa tem uma carreira, tem plano de carreira dentro dos batistas da convenção. Aí você começa como embaixador do rei. Aí eu fui embaixador do rei. Entendeu? Fui embaixador do rei. Aí depois você vai para a Unijovem. Aí sobe para o grupo dos adolescentes lá. E depois vai para a Unijovem, você se torna líder, começa a tocar no louvor, faz alguma coisa. E a vida é essa. Até o dia que eu troquei uma ideia com uma pessoa que nunca tinha tido a experiência que tinha crescido num ambiente absolutamente ateísta, num ambiente absolutamente secularizado, sem qualquer percepção de fé, sem qualquer, enfim, valor espiritual na vida. E aí eu fui tentar conversar com essa pessoa e acredite, eu estava já num programa de pós-graduação na faculdade. E aí eu falei, eita, eu comecei a conversar com essa pessoa e eu falei assim, eu não sei conversar com essa pessoa. Eu não sei a língua dessa pessoa. Eu sei que ela está falando português, mas eu não estou entendendo o que essa pessoa está dizendo, eu não tenho condições. E ela veio com uns papos meio filosóficos assim, que eu falei, eita, se eu deixar essa pessoa me engole nas minhas convicções, me engole na minha fé, me engole naquilo que sou, naquilo que a vida inteira eu fiz, de participar de acampamento, de congresso, de ser o ratinho de igreja, de crescer debaixo do púlpito do meu pai. E aí eu falei, eita. Até que cheguei num pensador cristão, um indivíduo chamado Hans Urs von Balthasar, e ele gosta de falar que cristão, ele tem um negócio chamado de dupla cidadania espiritual. E isso foi revolucionário na minha vida. E esse cara, esse chamado Hans Urs von Balthasar, ele fala que todo cristão precisa se entender, se compreender a partir de uma chamada dupla cidadania espiritual. Nós somos cidadãos dos céus, de fato. O apóstolo Paulo fala isso muito claramente para a gente lá na Epístola aos Filipenses. De fato, nós somos cidadãos dos céus. Mas nós estamos radicados na terra. E aí a gente, por causa disso, vive uma eterna tensão. Ou a gente tem a cabeçona lá em cima no céu e fica só a base do louvorzão,
e esquece da vida na terra, ou a gente tem uma vida completamente materialista, e não estou dizendo materialista no sentido de que eu fico preocupado com coisas que eu compro material nesse sentido, estou falando de materialismo no sentido técnico. A gente se preocupa com a matéria da vida e acha que a matéria da vida resume a nossa existência, e aí a gente vira aquelas topeiras que fincaram a sua cabeça dentro da terra e se esquece que existe uma realidade espiritual. E aí, querendo ou não, a gente está nessa tensão. E acredite, essa tensão ela acontece na nossa vida de um jeito bastante prático, que a gente nem percebe. Porque domingo é dia de ir para a igreja, mas sexta-feira é dia de maldade. Então, na sexta-feira, eu estou com a minha cabeça que nem topeira no mundão, na materialidade da existência, da realidade da vida, e aí eu estou lá com a cabeça para debaixo do buraco. E a minha vida é isso. A minha vida são os meus impulsos, a minha vida são os meus desejos, quem está na faculdade aqui? Levanta a mão. É a minha carreira na faculdade. É isso, é a minha carreira profissional, seja o que for. Está lá o topeirão para dentro da terra. Aí, de repente, acontece alguma coisa que a gente não sabe entre o sábado de noite e o domingo de manhã. Nessa dormida acontece alguma coisa na gente que de repente a gente vira crente. Que a gente acorda domingo de manhã, a gente até lembra dos corinhos que a gente canta na igreja, né? E aí a gente vai para a igreja e fala, não, Jesus, amém, glória a Deus. Isso é uma experiência pobre, cristã, isso é um movimento... Isso está normal? Eu estou ouvindo... É isso? Tá, então tá bom. Então, é unção. É o Espírito soprando, né? Falei que era para o Espírito soprar. E aí a gente acha que, enfim, a nossa vida é assim e é assim que a gente vai. Então lá na faculdade, as coisas desse mundo são coisas que jazem o maligno, né? Então coisas da faculdade, da minha carreira, do mundo do meu carro, do mundo do meu namoro, do mundo dos meus relacionamentos, isso daí tudo está lá debaixo do domínio da esfera secular, é coisa do capeta. E aí esse negócio de cantar, ir na igreja, ouvir o pastor, enfim, fazer alguma coisa na igreja, dar dízimo, essas coisas todas, isso é da esfera da divindade de Deus. E a gente vive esse dualismo pagão e burro. Como eu quero dizer para vocês, eu acho que sou eu que estou causando isso, né? Como eu quero propor para vocês, à luz desse texto, a gente precisa ter e se identificar como cidadãos dos céus, mas radicados na terra. Eu quero que você saia hoje de manhã daqui com essa clara percepção de que você possui uma dupla cidadania espiritual. E pastor, de onde é que você está tirando isso? Esse texto que a gente acabou de ler, ele é um texto muito, muito interessante. Talvez o texto mais interessante em todo o livro de Jeremias. Como você sabe, o livro de Jeremias, ele é uma coxa de retalhos de uma série de oráculos que foram, enfim, compilados. E todos esses textos... Obrigado, querido. Oi. Agora foi. Olha só, até voz de... Botaram até o efeito aí. Então, esse Jeremias, ele profetizou no meio de Israel quando o povo estava passando por uma grande transição que você conhece. O povo estava sendo literalmente levado ao cativeiro da Babilônia. Todo mundo acha que aconteceu do nada, assim, do dia para a noite, esse negócio de Nabucodonosor entrar lá, o reino babilônico entrar lá em Israel, destruir tudo e mandar todo mundo embora para o exílio. Mas não, passaram-se alguns anos nesse processo. A primeira incursão que Nabucodonosor fez ali em Israel foi mais ou menos 605 a.C. Então você pega, sabe, o tempo de Jesus, volta a 600 anos, você chega lá, onde eu estou. E aí, em mais ou menos 605, esse Nabucodonosor, que nem era ainda o rei da Babilônia, ele ainda era o príncipe regente, ele entrou lá em Jerusalém e não destruiu as coisas. Ele estabeleceu o seu domínio sobre a província de Israel e ele levou cativo toda a liderança de Israel. Nessa turma estava lá o tal do Daniel, os amigos do Daniel, os líderes da nação. Então, estava toda essa turma aí que você já deve ter ouvido falar se você já frequentou a igreja em algum momento.
Então ele pegou a liderança porque o sistema de colonização do povo babilônico era diferente. Os que vieram antes, por exemplo, os assírios e outros, o negócio deles era chegar, entrar numa terra e matar todo mundo, passa a régua. Os babilônicos não, o sistema de colonização deles era completamente diferente. Eles tiravam a liderança e a massa pensante da sociedade. Aquilo que a gente chama de a massa crítica, né? Aqueles formadores de opinião, os influencers, eram esses que os líderes babilônicos retiravam do meio de seu povo, deixava lá a ralé e levava para a Babilônia, para fazer um intensivão de cultura babilônica. Foi isso que aconteceu com Daniel. Isso foi a primeira incursão só. Mais ou menos uns 8, 10 anos depois, ali por volta de 697, o que aconteceu? 597, o Nabucodonosor volta, e aí ele começa a oprimir para valer com a mão de ferro. Até que, mais 10 anos depois, ou seja, pelo menos uma década inteira, 2 décadas inteiras de processo de oprimir aquela terra, o Nabucodonosor vai e destrói. Isso aconteceu lá em 586. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que nesse tempo Jeremias está ali no meio. O Jeremias viu, ele escreve o livro das Lamentações para lamentar justamente a queda de Jerusalém, a destruição de Jerusalém. O Jeremias viu esse pessoal, essa primeira leva ser levada lá para a Babilônia. O Jeremias viu todo esse processo de 2 décadas em que a nação babilônica estava oprimindo a nação de Israel com impostos pesados, confiscando terras, matando gente. Até que o povo então foi enviado para a Babilônia. E se você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você, esse povo babilônico, eles tinham tudo para ter aquilo que eu quero chamar de uma percepção hostil da cultura ao seu redor. Afinal de contas, eles foram levados, obrigados para um país distante, para viver perto de gente que tinha matado os meus parentes, o meu pai, meu filho, meu cunhado, meu tio. Eles estavam num lugar que era uma terra distante, uma cultura distante, vivendo claramente perto de gente que era hostil. Então essa turma tinha tudo para ter uma percepção hostil da Babilônia, da cidade da Babilônia, da cultura da Babilônia. Eles tinham tudo para ser aquilo que eu chamo de religioso batista, ou batista do bigode grosso. Sabe o que é o batista do bigode grosso? O batista do bigode grosso é aquele que fala assim, da porta da igreja para fora é tudo coisa do capeta. Eu estudei num seminário que era pecado ir no cinema. Era pecado ir no cinema. Eu não vou falar o nome porque vai que está gravando esse negócio aqui. Está gravando? Aqui quem está falando é o André Fontana. E aí, enfim, eu cresci nesse ambiente dos bigode grosso, dos crentes do bigode grosso, porque o que marca um bigode grosso? É aquele indivíduo que tem uma percepção hostil em relação a tudo que está lá fora. E aí, então, o que é mais interessante é que nesse meio tempo surgiu um profeta, um falso profeta no meio desse povo. Se você voltar um capítulo aí na sua Bíblia, você vai ver a história desse tal Hananias. Esse cara apareceu, ele era todo pimpão. Um cara articulado, um cara que sabia fazer o negócio, um cara que tinha um traquejo. Só que aí ele começou a profetizar no meio do povo que em 2 anos Deus ia libertar, ia tirar todo aquele povo lá exilado, em 2 anos. Os caras tinham sido levados para lá, mão de ferro, Nabucodonosor reinando forte. Aí ele vem e solta a profetada e fala assim, ô rapaziada, fica tranquilo aí, porque em 2 anos Deus vai resolver a parada. E o pessoal se deixou levar por isso. E o pessoal começou a acreditar no Hananias. Falou, oh, que beleza, são só 2 anos? Então, eu não vou precisar me envolver com essa cidade maldita, com esse povo pagão, essa gente desgraçada. Não, se há 2 anos, eu faço meu rolê de 2 anos aqui, eu fecho meu iglu aqui na minha igreja. 2 aninhos, de boa. Até que Deus, então, decide enviar uma carta pela pena do seu verdadeiro profeta, o profeta Jeremias, e ele muda completamente, ele desdiz completamente aquilo que o Hananias tinha profetizado. Para ser alguém
que vive cristianismo, nesses termos que vocês estão tentando desenvolver aqui ao longo desses dias, em primeiro lugar, precisa ter ouvidos atentos às vozes corretas. Quem é que está ganhando a tua mente hoje em dia? Eu estou com dó de uma geração que tem Felipe Neto como um influencer. Eu estou com dó dessa geração. Eu tenho dó de você. Desculpa, pode parecer papo de tiozão, mas eu tenho dó de você. É bem verdade que na minha geração era a Xuxa. Não era grande coisa. Tá? Mas quem são as vozes que estão ganhando o teu coração? Que estão, lá no ABC a gente fala, comendo o teu cérebro. Quem são aqueles que estão ganhando a tua atenção? Quem é que você ouve no YouTube? Quem é que você está vendo no Instagram? Quem é que você está dando a tua atenção? Quem é para quem você está entregando a tua saúde mental? Para quem você está entregando a construção dos teus valores? Acredite, se você quer ser o tipo de cristão outsider, o que vai lá para fora, e lá fora é alguém que de fato é agente do reino, deixa eu te falar, não é ouvindo Felipe Neto que você vai conseguir fazer isso, não. Deixa eu te falar, não é ouvindo o teu professor de filosofia maconheiro lá na faculdade, não. Deixa eu te falar, não é dando ouvido a essas vozes. E a gente chegou num cúmulo que a gente vê os crentes hoje fazendo devocional com a Ana Maria Braga de manhã cedo. Você já viu isso? Porque a Ana Maria Braga, ela fala, bom dia, né? Agora não tem mais o Louro José, mas na época que eu assistia esse troço, tinha lá o Louro José, era uma loura falando com um papagaio de borracha, e a gente levava a sério. E aí, a Ana Maria Braga começava com um papinho, um discurso assim, super legal, né? Assim, super motivacional. Aí ela falava assim, o tema de hoje é o amor. Aí ela começava o programa dela assim, né? Dando uma devocional sobre o amor. Não, o amor é aquele negocinho quentinho no coração. E aí, ela falava isso às 9, às 11 estava no Facebook das Irmãs da Igreja. Agora, mais do que isso, gente, deixe-me aprofundar um pouquinho mais. Volta comigo nesse versículo aqui, ó, que ele diz o seguinte, versículo 8, finalzinho do versículo 8, não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Sabe por que tem esses influencers de meia tigela? Porque tem idiota que encoraja ele a ser o que ele é. Deus está dizendo, sabe esses Hananias que aparecem aí no meio do povo de vocês? Ele só existe porque vocês é que estão dando ibope. Vocês é que estão sendo a audiência desse povo. E quero aprofundar um pouquinho mais. O problema não é só lá fora, não. O problema é aqui dentro também. Um monte de heresia sendo ensinada por aí, um monte de hipergraça sendo falado por aí, um monte de falsa doutrina sendo falada por gente que tem cara, tem traquejo, tem jeito de crente, mas não é crente. É um monte de Hananias que a gente dá ao nosso ouvido, que a gente vê, não, que bênção, você é o coração, o centro do coração de Jesus. Não, desculpa desapontar você. Um Jesus que fala que o meu pão é fazer a vontade do meu Pai, eu garanto para você que você não é o centro do coração dele. Então, a gente não somente tem um problema de discernir as vozes que estão nos influenciando lá fora, mas a gente tem um desafio de discernir as vozes que estão nos influenciando aqui dentro. Aí vem Deus e fala por meio do seu profeta, e de novo, ele fala algo que é inconveniente a este povo. Em outras palavras, aprofundando ainda um pouquinho mais, se você quer ser esse tipo de crente que vai lá fora e se torna sal, luz, é frutífero, você precisa estar disposto a ter um Deus que te contraria.
a ter um Deus que vai te falar alguma coisa que eventualmente você não vai gostar, a ter um Deus que vai virar e vai falar assim, não, camarada, o negócio é o seguinte, teu pai vai morrer com 59 anos, 62 anos de idade, de Covid. Entendeu? É esse tipo de relacionamento visceral com Deus que tem competência para sair e ser luz e ser sal. Ele discerne bem as vozes. Ele discerne bem quem é que ele está ouvindo, quem está alimentando a sua espiritualidade, quem está alimentando a sua mente. Ele discerne de uma maneira bastante aprofundada. E mais, ele se deixa ser contrariado pelo seu Deus. A gente vive uma época de que se Deus ele não faz um negocinho que eu não gostei, eu largo a fé. Eu vou sair fora. Eu não vou dar conta. Isso, dentro da teologia, a gente chama de idolatria da razão. O idólatra da razão é aquele que acha que Deus tem que dobrar de joelhos diante das suas categorias de pensamento. Aí acontece, Deus fala um negócio que eu não entendi, Deus fala um negócio que eu não gostei muito, Deus me diz que esse namoro que eu estou, ele está todo zoado, ele é errado, eu não gostei muito de ouvir isso. Aí a gente fala assim, explica aí, Deus. Então, mas deixa eu te falar, Deus ele não vai se dobrar de joelhos diante das nossas categorias de pensamento. Deus fez um monte de coisa que Jó, ele não curtiu, e falou um monte de coisa para o Jó que o Jó não gostou. E acredite, em momento nenhum Deus se explicou para o Jó. Você sabe a história do Jó, né? O Satanás entrou na presença de Deus e falou assim, Deus, o teu problema é que a tua glória é espúria. Todo mundo acha que o problema do livro de Jó é o Jó, né? Todo mundo acha que o problema do livro do Jó é se o Jó vai... A gente lê o livro de Jó assim, torcendo para o Jó, né? Não, aguenta as pontas aí, Jó. A gente bota a camisa, Tim Jó, né? E vai ler o livro de Jó. Aí a gente fica torcendo pelo Jó. Não, a gente acha que o grande dilema do livro de Jó é se o Jó vai aguentar as pontas ou não. Mas não, esse não é o grande problema do livro de Jó. O grande problema do livro de Jó é que Deus é acusado de ser alguém que compra os seus adoradores com bênção. O Satanás entra na cara de Deus e fala assim, fácil. É claro que esse cara vai ser piedoso. É claro que esse cara vai ser fiel. Você cobriu ele de bênção. Você cercou ele de benesses. Você deu toda a segurança. Até eu sou crente assim. Essa é a teologia da prosperidade, gente. Até eu sou crente assim. Aí Deus fala, então o problema sou eu? Você está dizendo que a minha glória ela é espúria porque você está me chamando de, sei lá, mensalão cósmico? Estou comprando a minha base política com bênçãos? Estou comprando os meus adoradores com bênção? Espera aí, vamos. Você está trucando? Eu grito 6. E quem tomou a mesada na cabeça foi o Jó. E o Jó fica o livro de Jó inteiro brigando com Deus, perguntando, por quê? Por quê? Ele chama até os amigos teólogos dele. Ele tem um monte de amigo seminarista. A raça... Tem algum seminarista aí? Misericórdia, Senhor. O primeiro seminarista, está gravando isso, senão eu não posso falar tão radical assim, mas o primeiro seminarista é aquele seminarista que vem da igreja pentecostal. Ele vira para o Jó e fala assim, Jó, o teu problema é que você está sofrendo, a casa caiu. É porque você está em pecado, camarada. Deus é fogo consumidor. Confessa teu pecado aí. Esse é da igreja pentecostal. Você já viu isso numa Assembleia de Deus? Nada contra, eu adoro pegar uma igreja de Assembleia de Deus, adoro. Aí, não, você está em pecado, camarada, porque Deus é fogo consumidor. Aí veio o outro, lá que é meio batista, de umas igrejas meio liberalzinhas que tem lá em São Paulo, não vou dizer o nome que está gravando. E aí ele chega para o Jó e fala assim, não, Jó, sabe o que é? É que a vida... ela é meio assim, de altos e baixos. A existência, ela é dinâmica. E aí tem hora que a gente está por cima, tem hora que a gente está por baixo. Você tem que aceitar agora. Aceita que dói menos. Pastor desse seminarista é famoso lá em São Paulo. Existencialista até o talo. Aí vem o outro, esse é batista. Esse é o discurso batista nosso aqui. Batista pioneiro, batista da convenção, não interessa. É batista, ele vem com esse discurso. Você está sofrendo? Estou. Então é que Deus quer te ensinar alguma coisa. É o terceiro amigo do Jó.
É o terceiro amigo do Jó. Deus está querendo te ensinar, irmão. Existe um propósito didático no sofrimento. É bonito, né? Que Deus sádico esse que precisa fazer alguém sofrer para aprender alguma coisa, né? Aí vem o quarto amigo do Jó, acredite, é o mais novo, e aparentemente o mais sensato. Ele vira para o Jó e fala assim: ô Jó, deixa eu te falar. Eu acho que talvez a gente esteja fazendo a pergunta errada, porque Deus é tão grande, tão soberano, que nessa hora é melhor a gente silenciar. Aí o Jó entendeu. Aí depois que a turma lá estava brincando de teologia, na salinha de teologia, lá na biblioteca do seminário, Deus vem para o Jó e bota Jó para assistir Discovery Channel. E aí chama o Jó e fala assim: Jó, é o seguinte, eu vou te perguntar e você vai me responder, fechado? Fechado. Onde é que você estava, Jó, no dia que eu lancei os fundamentos da terra? Por acaso foi você que eu busquei como conselheiro no dia que eu decidi medir as nações como um efa? Um efa, tipo, hebraico é um nada. Na minha mão. Ô Jó, por acaso você é bom de fazer a chuva cair na hora certa para fazer germinar aquela sementinha que está lá na terra, para que ela possa frutificar e dar o fruto na hora certa para o sustento da população da terra? Ô Jó, vem cá, onde é que você estava no dia que eu decidi dominar sobre o caos? Ô Jó, por acaso foi você que eu consultei como meu conselheiro para fazer a medição da expansão do universo? Ô Jó, vem cá, onde é que você estava, Jó, no dia que eu decidi estabelecer até a sincronia dos trovões que caem sobre a terra? Aí o Jó entendeu que Deus ele não precisa se explicar para a gente, que eventualmente ele vai falar e vai colocar no nosso horizonte coisas que a gente eventualmente não vai gostar, não. Aí sabe como é que o Jó responde? Ele vira e fala assim: antes eu só te conhecia de blá, blá, blá. No hebraico profundo é isso, blá, blá, blá. Mas agora, os meus olhos te veem. Jó está reconhecendo que ele tem um Deus que é capaz de contrariá-lo, que vai falar, e eventualmente ele vai falar alguma coisa que não vai agradar a ele, que vai fazer, e eventualmente ele vai fazer alguma coisa que vai contrariar os planos dele, que vai agir, e eventualmente vai agir de uma maneira que não é conveniente ao Jó, mas é conveniente a Deus. Então, se você quer ser alguém que sai por esta porta, você precisa lembrar e estabelecer claramente os critérios de quem é que está alimentando a tua mente, o teu coração, a tua fé, e se permitir ser contrariado por Deus. A última coisa que essa rapaziada queria ouvir é que eles iam ficar vivendo 70 anos numa terra hostil. Ah, não, 2 de boa, aceito. Não, a última coisa que eles queriam era ouvir de Deus que eles iam ficar 70 anos lá naquela terra. Começa com a mente, gente. É por isso que o Evangelho, e certeza que o André já trabalhou com vocês, que o Evangelho começa com uma metanoia, uma transformação da mente, né? Conversão. Conversão é o quê, gente? É falar: Senhor, Tu és aquele que vai falar e vai alimentar a minha alma por meio da Tua palavra, por meio das pessoas que Te amam, que estão perto de mim. Tu és a pessoa que vai orientar a minha caminhada, e eu me submeto eventualmente àquilo que o Senhor falar, ainda que isso seja inconveniente a mim. Em segundo lugar, Deus ele acaba com essa perspectiva hostil dos judeus exilados. Ele vira para o pessoal e fala assim, construam, versículo 5, construam casas e habitem nelas. Plantem jardins, façam cultura e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento. E aí ele continua e diz: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela.
Deus está dizendo um negócio aqui sensacional, que o Agostinho, para mim, foi o que melhor traduziu isso daqui. Agostinho, quando ele lê esse texto, ele diz assim: nós precisamos da cidade. Não é a cidade que precisa da gente. Somos nós que precisamos da cidade. Somos nós, Agostinho diz. Por quê, pastor? Porque isso contraria essa nossa ideia de que o mundo tem uma necessidade grandona da gente, né? A gente vai para congresso de missão, a gente fala, o mundo precisa do evangelho, o mundo precisa de nós, o mundo precisa não, viu? É a gente que precisa deles. Porque a nossa prosperidade depende do que está acontecendo lá fora. A nossa paz, o nosso shalom, está dependendo daquilo que está acontecendo lá fora. É isso que Deus está falando. Nós é que precisamos da cidade. Nós é que precisamos da cultura. Nós é que precisamos nos envolver com esse movimento. Porque isso é uma necessidade para nós. Não é para eles, não. Se você for honesto, se você já teve uma experiência de conversar com um secularizado que não conhece Jesus, você sabe do que eu estou falando. Você chega para propor o evangelho e fala, não, eu não preciso disso. Eu não preciso desse evangelho aí. Eu tenho tudo, tenho dinheiro, tenho carreira. Lá em São Paulo, o ethos é grana. Eu não sei como é que é aqui. Mas lá em São Paulo, o ethos é grana. É grana, é carreira, é título, é a cor do teu cartão de crédito que te diz quem você é. No Rio de Janeiro, não sei se tem alguém aqui do Rio, eu fui pregar recentemente numa igreja de um pastor amigo meu lá na região oceânica de Niterói, e aí eu cheguei lá, vi que a galera lá no Rio é assim, é apegada ao shape. Eu, gordinho, me senti super mal lá. Porque todo mundo sabe, o ethos é a beleza física. Não sei se é porque é um ambiente praiano e tudo mais, então o ethos é a beleza. É a marca da roupa que você usa se você está na estica. São Paulo não. São Paulo você pode ser gordinho, você pode ser feio, mas você tem o cartão preto. Ah, filhão, você entra em umas paradas aí que poucos entram. Eu não sei qual que é o ethos aqui dessa região do Paraná. Mas sempre tem um ethos. Todo lugar tem um ethos. Tem uma orientação cultural. Os valores que orientam aquela determinada cultura. Os valores que orientam a maneira como as pessoas se constroem e de onde elas derivam a sua identidade, a sua segurança. Lá em São Paulo, você vai pregar o evangelho para alguém nessa cultura, fala assim, você precisa de Jesus. Eu falo, preciso não. Eu ganho 15 pau por mês. Eu dirijo um carro legalzão. Eu moro na região nobre do Higienópolis. Para que eu preciso de Deus? Porque o bem-estar da igreja depende da igreja entender que ela precisa da cidade. Não é a cidade que precisa da igreja, somos nós que precisamos da cidade. Porque se a gente deixar a cidade seguir o seu fluxo, como diz Agostinho, ele escreveu um grande compêndio chamado Cidade de Deus, em que ele contrapõe a cidade de Deus, Jerusalém, a futura Jerusalém vindoura, o reino de Deus, e a cidade dos homens, Roma. Aí o Agostinho fala assim, se a gente deixar Roma seguir o seu ethos, se a gente deixar Roma andar, se a gente deixar Roma seguir a sua predisposição natural, vai ser pior para a gente, diz Agostinho. A gente que vai ser perseguido, a gente que vai viver num ambiente miserável, a gente que vai criar os nossos filhos num ambiente lazarento, a gente que vai viver uma vida zoada. Então, por que a gente se envolve com a Babilônia? Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da Babilônia. Obrigado, irmãozão. O shalom de vocês depende do shalom da Babilônia. E, meus irmãos, isso daqui é completamente paradigmático. Eu começo a caminhar para o fim nisso. Porque todo mundo acha que paz, esse negócio de shalom, a gente interpreta esse negócio de shalom, esse negócio de paz, busquem a prosperidade, orem pela paz. A gente acha que esse negócio paz, a gente entende em termos da subtração, né? É a ausência do problema, é a ausência da tribulação, é a ausência da minha sogra me enchendo o saco, é a ausência do meu pai ficar me enchendo o saco, dizendo o que eu tenho que fazer, deixar de fazer. Paz, a frase do adolescente é essa, né? Me deixa em paz.
A segunda frase do adolescente é: eu já sei. Essas são as duas maiores frases de um adolescente. E aí, me deixa em paz, me dá paz. Ai, que raiva, hein? Você não me deixa em paz. E a gente acha que paz é isso, né? Paz é a ausência de problema, a ausência de tribulação. Na Bíblia, shalom é completamente diferente. Shalom não é ausência. Shalom é adição. Shalom é o jardim do Éden. É onde acontece a maior densidade da manifestação e da expressão do caráter de Deus. Sabe, lá no jardim, por que lá é o ápice do shalom? Porque Deus ele vinha todo final do dia trocar uma ideia com Adão. Porque acredite, a gente foi criado para encontrar com Deus no final do dia. Se a gente não encontra com Deus no final do dia, a gente vive uma vida miserável. A gente vive uma vida de serpente, que arrasta o ventre no pó da terra e comendo pó todo dia, na carreira, no trabalho, correndo atrás das coisas desse mundo. A gente vira serpente, porque a gente deixou de encontrar com Deus no final do dia. Porque lá no jardim, a presença, o cheiro de Deus dava para sentir. A presença de Deus dava para sentir. Onde tem mais de Deus, onde tem mais da plenitude de Deus, isto é shalom. Aí o texto está dizendo, olha, vocês vão buscar a prosperidade e a paz da Babilônia. Ele está dizendo, vocês vão ter que buscar fazer com que a Babilônia seja um novo Éden. Que coisa doida, né? E que coisa irônica. Porque tudo indica que nessa altura do campeonato, o Nabucodonosor já tinha começado a construir o tal dos jardins suspensos da Babilônia, que foi uma das 8 grandes maravilhas do mundo antigo. O Nabucodonosor está construindo um jardim suspenso maravilhoso. Aí Deus chama o seu profeta para o povo de Deus e chama assim, e fala assim, manda essa rapaziada, em vez de construir jardim suspenso, fazer com que essa cidade vire o Éden, onde a minha presença ela é manifesta, onde o meu plano ele é realizado. Sabe aquele negócio da oração do Pai Nosso? Que a tua vontade seja feita na terra, assim como ela é lá no céu. Então isso é orar pelo shalom, é orar para que o Éden venha e se manifeste entre nós. Agora, qual que é a porta de entrada do Éden na cidade? Do shalom de Deus na cidade? Sou eu e você. Eu e você somos a porta de entrada. Então a gente vai para o mundo, não só porque a gente precisa do mundo, não só porque a gente precisa lidar com a cultura, mas porque nós somos essa porta de entrada de Deus no mundo. Se Deus quer entrar na tua família, é você que vai ser a porta que tem que ser a porta de entrada. Se Deus quer entrar no teu ambiente de trabalho, é você que tem que ser essa porta de entrada. Se Deus precisa entrar na tua turma da faculdade, é você a pessoa que vai entrar, que vai ser a porta de entrada de Deus ali. Chegou um rapaz para mim na minha igreja, ele é executivo do Banco Safra. Ixi, eu falei, não devia. E aí ele chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou decidido em ser esse negócio de porta de entrada de Deus no meu ambiente de trabalho. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu preciso acabar com uma cultura de prostituição maldita que acontece em algumas agências do Banco Safra aqui em São Paulo. Eu falei, o que acontece? Ele falou, quando uma estagiária ela quer ser efetivada, inevitavelmente ela vai precisar ir para um happy hour com um dos gerentes da agência. Eu estou decidido em acabar com esta cultura de prostituição dentro desse banco, de algumas agências desse banco. Aí eu falei, esse cara entendeu o que é ser porta de entrada de Deus no ambiente onde ele está. Esse cara entendeu. 5 anos ensinando esse negócio lá na Urbana. 5 anos falando, gente, é lá fora o negócio. É lá fora que Deus quer. Aqui dentro é cacuete, a gente põe a Bíblia e faz assim. É lá fora onde a vida cristã acontece. Aí eu falei, Senhor, obrigado, que foi um bálsamo na minha alma. Entendeu em 5 anos, virou e falou assim para mim, eu estou decidido em ser porta de entrada de Deus
no meu ambiente de trabalho. Eu estou decidido em fazer com que o meu banco seja um pequeno Éden. Eu estou decidido em construir jardim na cidade. Eu estou decidido em entrar lá no mundão e ser o carro abre-alas de Deus. Pensar quem te alimenta a alma. Aceitar um Deus que pode te contrariar. Ser porta de entrada de Deus no mundo, porque nós é que precisamos da cidade. E, em último lugar, ter uma perspectiva, acredite, escatológica. Olha o que o texto diz. Ele diz assim, ele termina a fala dizendo para o povo: sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Deus está falando com o povo. Sou eu que tenho planos de fazê-los prosperar, de não causar dano, tarará, tarará. E ele continua e ele diz assim, e eu, versículo 14, reunirei vocês de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares, de onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Sabe o que Deus está fazendo com o povo de Israel? Está dando aquilo que a gente chama de horizonte. Horizonte. Eu sei para onde eu estou indo. Sabe essa ideia? Eu sei, eu tenho uma perspectiva futura. Na teologia a gente chama bonito, escatológico. Mas a ideia aqui é de ter um horizonte na sua caminhada cristã. Porque, meus irmãos, tirou essa ideia de horizonte, de olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, se desvencilhar do pecado que está atrapalhando a gente e seguir a carreira proposta. Tirou isso. A gente vive uma vida de cristianismo despropositado. Aí a gente volta para o paradigma a vida cristã é levantar a mão na igreja. A vida cristã é você. Tirou essa realidade escatológica da nossa frente, de que há um reino que há de vir, de que há uma nova era que vai ser inaugurada, que na verdade já foi inaugurada na cruz, mas vai ser manifesta, e que nessa caminhada eu sou esse sinalete disso que há de vir. Nessa caminhada eu estou sendo alguém que está sinalizando aquele negócio que está vindo lá na frente. Aí eu encontro propósito para a minha caminhada. Lá na Urbana a gente fala que crente tem que ser sinal do reino. O que significa ser sinal do reino? Isso que a gente acabou de cantar, né? Somos o teu reino. O que significa ser sinal do reino? Na maneira muito prática, lá na frente, no reino que há de vir, lá na frente, no reino que há de vir, não vai ter gente passando fome. Então, aqui na nossa igreja, a gente tem que ser uma pequena realidade microcósmica daquele negócio lá na frente, e aqui ninguém passa fome. Lá na frente, a vontade de Deus ela é levada a sério. Então aqui tem que ter uma comunidade de gente que leva a sério a vontade de Deus. Lá na frente vai ser pleno e absoluto esse negócio de uma vida de adoração, da galera, né, que gosta do louvorzão, de louvor para valer, apaixonado, presença e derramar de alma na presença de Deus. Então aqui a gente já começa esse negócio aqui. Deus está dando o horizonte para o povo falar, eu vou reunir vocês de novo. Eu vou trazer vocês de volta. Eu vou fazer uma grande coisa. Só que até lá, enquanto vocês não chegaram lá, sejam fiéis aqui. E não percam esse horizonte, porque se vocês perderem esse horizonte, a vida de vocês vai ser materialista. Vocês só vão se preocupar com o cartão preto, vocês só vão se preocupar com o diploma, só vão se preocupar com o salário, vocês só vão se preocupar com coisas tão pequenininhas. Quando eu estou chamando vocês para serem povo que tem uma perspectiva escatológica de horizonte. Sabe quando é que isso se realizou? No dia em que Deus derramou o seu Espírito, lá em Atos. O texto de Atos, no capítulo 2, ele é muito sugestivo em mostrar que todas as nações correram para aquela sala onde o Espírito tinha derramado. Gente de todas as nações correram e o Espírito desceu. Porque ser um povo que tem uma perspectiva escatológica, que não se deixa mais guiar por essa agenda materialista. E, de novo, gente, é importante pagar conta, pagar boleto. Eu estava vindo no avião, eu não vou ficar denunciando aqui os irmãos, mas me esqueceram lá no aeroporto. E aí,
7 horas da manhã, minha esposa vira para mim e fala assim: ih, esquecemos por causa do feriado de pagar um boleto. Estava eu correndo lá para pagar um boleto na internet. Pagar boleto é importante. Ter uma vida responsável aqui na terra é importante. Só que isso não resume a nossa vida. Se a nossa esperança diz respeito somente a esta vida, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a tua vida diz respeito só a você tirar 10 na faculdade, agradar teu pai e tua mãe, ser um crente que levanta a mão no louvorzão e viver uma vida como se Deus não existisse, você é o mais miserável de todos os homens. O que significa sair? O que significa ser outside? O que significa esse cristianismo? 3 pontos batistas. 3 pontos batistas. Quem é que está alimentando a tua mente? Quem é que está sendo um influencer que ganhou o teu coração? Deixa Deus te influenciar. E eventualmente deixa Deus te contrariar. Deixa Deus fazer uma obra na tua vida, como soberano que Ele é. Em segundo lugar, constrói casa. Seja porta de entrada de Deus, onde quer que você esteja. Deus, Ele tem o dom da polidez e da educação na era presente. Ele não vai entrar atropelando. Às vezes entra, mas Ele, de maneira geral, não assim o faz. Ele quer que alguém abra a porta para Ele, para que a gente possa entrar. Lembra da história do Zaqueu? Vem cá, Deus. Vem cá, Jesus. Entra na minha casa. E aí eu vou restituir tudo aquilo que eu danei. Entra na minha casa. Me leva lá onde eu estou. Deixa eu ser porta de entrada no meu trabalho, na minha faculdade, onde quer que eu esteja. E Deus me mostra que eu estou caminhando para uma outra coisa. Eu sou um cidadão de um outro reino. Ainda que esteja radicado aqui na terra, ainda que seja alguém que tenha as minhas preocupações dessa vida e preciso ser responsável com essa vida, porque ser um cidadão do céu me faz ter que ser o melhor cidadão da terra. Mas me lembra que eu estou andando para lá, e enquanto eu estou andando para lá, deixa eu ir sinalizando esse negócio que está acontecendo lá na frente. Há um cidadão de dupla cidadania espiritual perfeito. Totalmente humano, totalmente divino. Isso tudo que eu preguei para vocês não vai se tornar realidade. Eventualmente, esse sermão poderia ser um dos sermões mais moralistas que eu já preguei na minha vida. Se você não tiver um encontro com Jesus, aquele que nos mostra o que significa ser alguém que tem uma dupla cidadania espiritual. Filho de Deus, filho de Maria. Deus perfeito, homem perfeito. Que tinha a agenda do Pai realizada na terra. Este é o nosso paradigma de uma dupla cidadania espiritual. Abaixe sua cabeça. Vamos orar.